Queridos e amados irmãos do Centro Espírita Caminho do Evangelho, mais uma vez, através da tecnologia, nós nos reencontramos para aprender a respeito do nosso aniversariante do mês, nosso Mestre Jesus, nosso Salvador, nosso caminho, nossa verdade, nossa vida. Então, é com muita alegria, com muita honra, que ouso falar de Jesus. Então, para que a gente possa iniciar um tema de tamanho peso, de tamanha responsabilidade, nós primeiramente vamos agradecer a Jesus. Agradecer a Ele por ter vindo, por ser o governador do nosso planeta, por estar à frente de todos nós sem exceção, por nos estar me encaminhando para um caminho de transformação, de renovação, de esperança, para passar desse planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, aonde vamos com certeza aprender a ser mais felizes, a não ter que sofrer tanto para um aprendizado. Obrigada, Jesus, por essa casa abençoada que nos acolhe, Centro Espírita Caminho do Evangelho, que a sua luz possa sempre iluminar a todos os diretores da casa, o departamento doutrinário, os coordenadores de curso, os trabalhadores, a todos os frequentadores que nesse momento não podem se fazer presente fisicamente, que possamos ter a oportunidade de encontrá-los durante o nosso sono físico, nosso descanso físico, para que possamos dar continuidade ao nosso trabalho. Que essa mensagem, Jesus, chegue aos corações necessitados, que juntamente com a sua intercessão, com a sua bondade, com o seu amor, todos os mentores possam vibrar pelos hospitais, que possam consolar as famílias, a todos os doentes sem exceção, a todos os médicos, enfermeiros, a equipe hospitalares que sofrem com essa prova deste momento, para que possamos realmente nos transformar e sermos melhores. Obrigada, Jesus, que os mentores espirituais possam nos intuir, ajudando que possamos passar o melhor para cada um, para consolar o coração de cada um de nós. Que assim seja. Então, queridos irmãos, eu vou falar de Jesus perguntando: quem é Jesus para você? Eu me fiz essa pergunta: quem é Jesus para mim? Onde foi seu encontro com Jesus? Aí eu descobri onde que eu me encontrei com Jesus. Isso é a estrada de Damasco. Onde foi? Como foi? Eu encontrei. Aonde foi minha estrada de Damasco? Ainda estás Saulo ou caminhas para Paulo? Foram através desses questionamentos que eu fui refletindo com a minha história. Eu peço permissão para que através da minha história eu possa dizer como é que foi o meu encontro com Jesus. Exatamente a partir dos 2 aninhos de idade, eu, meu irmão mais velho, meu irmão depois de mim, minha irmã bem pequenina, que na época nem existia ainda, quando eu tinha 2 aninhos de idade, comecei a conhecer Jesus em uma igreja evangélica. Nós estudávamos a Bíblia desde pequenos, através de um flanelógrafo, que eram fixadas em um velcro, com um velcro, a história, todas as histórias da Bíblia. Isso tudo me encantava de tal forma
que eu me fixava. E com isso, eu gostava muito mesmo, de verdade. E aí eu fui gravando, porque é claro, as tias ensinavam e falavam para a gente repetir várias passagens da Bíblia, vários capítulos, vários versículos, com muita facilidade. E ali era sincero, era verdadeiro o carinho, a paciência e a fé, passados pacientemente em cada lição, todos os domingos na escola dominical da Igreja Evangélica Nazareno, no bairro Paraíso, em Santo André, São Paulo. Essa igreja era coordenada pelo senhor Frederico, que era nosso pastor, que foi o meu pai espiritual. Um alemão muito alto, que transmitia na feição dele, nas atitudes, tudo com amor, carinho, acolhimento. E visivelmente ele expressava a fé quando ele ia fazer as orações dele. Eu lembro que nós ficávamos na igreja e ele falava para nós, que éramos todos pequenos e com muitas crianças, né? Que era para a gente ficar com o olhinho fechado durante a oração, para a gente não ver o que o amiguinho fazia, o amiguinho do lado fazia. Mas eu abri os olhos, eu abri os olhos e eu vi ele fazer oração. Ele colocava as mãos assim, e ele colocava aqui as mãos, ele fazia uma prece com tanto fervor, com aqueles óculos grandes, com aro preto, aqueles cabelos bem grudados na cabeça, com aquele jeito bem alemão dele. Ele fazia aquela oração e ali eu aprendi o que era a fé verdadeira, porque ele transmitia muita fé na oração dele. E depois disso nós íamos para a escolinha dominical, nós ficávamos meia hora no culto. Aí depois nós tínhamos a tia Cátia, a tia Ana, o tio Fred, a Alzira, a Irene, todos da família do seu Frederico. Todos davam aula para a gente. E eu nunca me lembro de ter ficado aborrecida com as aulas, eu gostava muito. Eu gostava muito das histórias da Bíblia. As histórias de José jogado na cova dos leões, a história de Jonas na barriga da baleia, a história de Moisés sendo colocado num cestinho. Eu viajava em todas as histórias. Para mim era como se eu estivesse ali, dentro da história. Então, ali foi o meu primeiro encontro com Jesus. Foi ali que eu me encontrei com Jesus, a minha estrada de Damasco, onde ele falou: segue-me, segue-me, porque tem muito trabalho a fazer. E eu aceitei o convite de Jesus. E até hoje é um prazer enorme, porque ele me mostrou vários caminhos que levavam a ele. Um dos meus vários versículos preferidos da Bíblia, e que a gente recitava para se mostrar presente na hora da chamada, era ali em João 14, capítulo 14, versículo 6, que disse Jesus mais uma vez: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, este é Jesus para mim, o caminho, a verdade e a vida. E por mais dificuldades que eu tenha passado na minha infância, que foram muitas, eu sempre tive muita fé. E em todos os momentos de dificuldade, eu recorria a Jesus em prece e pedia para que ele me auxiliasse, para que ele me socorresse. E nós aprendemos também, através dos ensinamentos, que Jesus não morreu para nos salvar. Ele viveu para nos mostrar o caminho da salvação. Na verdade, ele ressuscitou. Então eu nunca gostei de ver o Jesus crucificado, eu nunca gostei de ver o Cristo morto, eu nunca gostei, porque para mim Jesus está vivo. Eu vivo ele todo dia eu o vejo vivo. Então eu não gosto muito dos filmes que mostram ele sendo açoitado todos os anos. Aquilo me causa muita dor.
Eu prefiro ver Jesus vivo, Jesus nos mostrando o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa para mim é uma verdadeira forma de eu ver Jesus. Jesus sempre me cuidou, me protegeu, me guiou, me direcionou, me livrou dos males que me cercou, me deu tudo o que eu precisava para me preparar para servi-lo. Eu percebia que sempre os caminhos se abriam, eu nunca me faltou nada. Por mais simples, humilde, pobre que nós éramos, nunca faltou nada. Sempre eu fazia as coisas porque eu sabia que eu tinha um alicerce, que eu tinha uma estrutura que me acompanhava. E na igreja, que eu fui criada até 30 anos de idade, nunca, gente, nunca me cobraram de eu me converter através do batismo. E eu nunca senti a necessidade de me batizar. E com isso, nunca fizeram diferenças de mim, ou dos meus outros 3 irmãos que ali frequentavam. Nenhum se batizou. Mas nós éramos tratados como irmãos, nós éramos tratados da melhor forma possível. Nunca houve discriminação, limitação, cobrança. Nós somente éramos aceitos ali. E eu aprendi a aceitar todas as religiões. Eu busquei tudo que me mostrasse novos caminhos. Eu aprendi com o Testemunho de Jeová, com o Adventista, eu estudei a espiritualidade, eu estudei parapsicologia, tudo que vocês possam imaginar, eu estudei e conheci. E nunca tive julgamento ou discriminação por qualquer que fosse a religião. Porque em todas elas, a católica eu frequentei, porque eu casei na católica, que meu pastor falou, filha, Deus é um só, faça a vontade da sua sogra. E eu me casei na católica, eu frequentei a católica, porque batizei meus filhos na católica, porque minha sogra, para ela, era muito importante isso. E eu fiz e frequentei, e o padre era meu amigo, ele sabia que eu era espírita, porque eu já era espírita nessa época. Me respeitava, me aceitava e nunca tive discriminação por ser espírita. Muito pelo contrário, o padre tinha muito respeito pela minha opção. E citando novamente a Bíblia, ali em João, capítulo 10, versículo 9, Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Como entender, então, essa afirmação? E ele fala também da porta larga e da porta estreita, eu lembro muito bem. E tudo que ele ensinou para nós é o caminho da salvação. E o que ele ensinou está mencionado lá em Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 31, que está resumido dessa forma, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, como nós amamos ao próximo? Nós estamos agora numa época para nos questionarmos. Como que nós aceitamos o nosso próximo? Será que se ele não fizer do jeito que a gente acha que é certo, a gente deixa ele de lado, a gente vai afastando essa possibilidade de ajudá-lo? Será que a gente ajuda o próximo através da prática da caridade? Tudo bem, mas a caridade, não a caridade material, mas assim a caridade emocional, espiritual, que é o quê? Que é aceitar o outro como ele é, aceitar o tempo de cada um. É caminhar do lado dessa pessoa. Foi isso que eu aprendi através do exemplo de como sempre eu fui tratada, como uma irmã em Cristo, com a minha forma de ser, com a minha opção, com a minha escolha. Então, qual foi minha estrada de Damasco? Ela foi muito tortuosa, gente. Ela foi cheia de desafios, de provas, de muito sofrimento, de muita dor, de solidão, de abandono.
mas nenhum momento, nunca, de forma alguma, nunca eu duvidei uma só vez de que Jesus caminhava ao meu lado. Que Ele me amparava, que Ele me ampara, que Ele me sustenta, que Ele me mostra o caminho e que também sempre me dá forças. Porque de tudo o que me foi um consolo e deu-me força para prosseguir, foi essa força que Ele me deu. Ele me enviou um anjo abençoado, meu mentor espiritual, meu companheiro de todas as horas, que foi colocado ao meu lado, e ele sempre me ofereceu ajuda quando eu pedi. Eu somente tive que aprender, e foi muito difícil, demorou muito para aprender, para entender a forma de ouvi-lo. E uma das formas é essa: ouvir palestra, ouvir mensagem. Ele me mandava sempre nas horas que eu mais precisei a mensagem certa na hora certa. Tanto que eu tenho várias coladas aqui na minha frente, que nos piores momentos ele me enviou para me mostrar o caminho, para me consolar, para me dizer: siga em frente, vá, eu estou aqui do teu lado, não tema, não tenha medo. Você tem um caminho a seguir, você tem que encontrar, essa é a tua estrada de Damasco. É assim que você vai chegar ao Cristo. Então sempre eu me questiono, como que nós amamos ao próximo? Através da prática da caridade? Sim, a caridade material é necessária, mas a caridade maior é eu me colocar integralmente, e material e espiritualmente, para aceitar o outro do jeito que ele é, para ouvir as dúvidas, para ouvir as colocações, para ouvir a respeito do como ele vê o evangelho, do como é a mediunidade dele. Porque assim ele vai se sentir à vontade de abrir essa espiritualidade para o mundo. É quando eu acolho, é quando eu recebo do jeito que ele é. Essa é a verdadeira caridade. Aquela que aceita o outro na sua essência, na sua verdade, em que a gente não se coloca na frente do outro dizendo o que ele deve fazer, como ele tem que fazer, porque ele deve fazer. Não. Porque senão ele tropeça em mim, porque ele só vai fazer aquilo que eu acho melhor para ele. Mas ele não vai aprender com os erros dele. Ele não vai aprender se nós nos colocarmos sempre no caminho dele. E nós não podemos também caminhar atrás dele, sempre amparando as quedas dele, porque nós não vamos poder passar a vida inteira amparando as quedas dos nossos irmãos. Ele tem que errar, ele tem que aprender com o erro, ele tem que ver se aquele caminho é o melhor. Eu passei por vários aprendizados, até encontrar a doutrina espírita que me deu respostas, que eu já me questionava desde criança. Então eu tive a oportunidade de sozinha escolher meu caminho, sem nunca ninguém me criticar ou me julgar pelas minhas escolhas. Então nós podemos caminhar ao lado das pessoas, oferecendo as mãos para o nosso próximo, quando ele nos pedir ajuda, respeitando o tempo de cada um, o caminho de cada um, a escolha de cada um, e caminhando ao lado deles para minimizar as dores que são inevitáveis a qualquer escolha, e os auxiliando na medida do possível e da necessidade de cada um. É assim que eu vejo a prática da caridade. E aí lá Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 4, ele diz: assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Porque a dor de cada um, ela é verdadeira. Cada um sabe da intensidade da sua dor, mas é inevitável ele passar pelas próprias experiências.
pelos próprios aprendizados e ele amadurecer e crescer com as suas experiências. Aí tem uma outra pergunta. Ainda estás Saulo? Todos lembram Saulo? Meu Deus, era um servidor, ele amava a Deus sobre todas as coisas. Ele era servidor de Deus através do Velho Testamento, né? De uma forma de que ele aprendeu, que ele entendia, ele defendia Deus. Só que ele não conhecia ainda a Boa Nova. E nessa falta de conhecimento, ele não conhecia Jesus, ele cometeu erros. Mas mesmo ele cometendo erros gravíssimos, que foi o sacrifício de tantos cristãos, Jesus não o discriminou. Jesus foi até ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ficou cego com o brilho de Jesus. A partir daí, criou-se uma nova esperança. E essa esperança não foi sem o resgate, não foi sem resgatar os débitos dele, através da dor, da solidão, do abandono da família, da solidão no deserto, 2 anos no deserto sozinho, meditando e aprendendo para ele resgatar a credibilidade perante Deus, perante Jesus. E onde que você está? Você ainda está Saulo? Que ainda duvida, quer sacrificar as pessoas, julgar as pessoas, afastar as pessoas, que não fazem do jeito que tem que ser, ou nós vamos acolher a todos? Eu penso muito, meus irmãos, todos que me conhecem sabem o quanto eu amo os dependentes químicos, o quanto eu tenho confiança neles, o quanto eu acredito neles, no potencial espiritual deles. A minha maior conquista nessa vida, meu maior orgulho, é saber de um que fica abstinente, sei lá, como o meu menino está abstinente há cerca de 21 anos, 22 anos, isso para mim é uma honra, é uma conquista. E hoje ele é pastor evangélico, ele estudou, ele casou, ele tem uma instituição de recuperação de usuários de drogas. É a maior honra, mas a maior de todas foi conseguir, através dessa casa abençoada, que aceitou os dependentes químicos como irmãos, como um dia a Comunhão Cristã Espírita de Curitiba aceitou e todos se apaixonaram e aprenderam a respeitar os dependentes químicos. E hoje eu tenho o maior orgulho da minha existência toda, que alguns dependentes químicos hoje são estudantes da doutrina, praticantes da doutrina, trabalhadores para a doutrina. Essa, para mim, é o caminho para Paulo. Esse, para mim, é o caminho para Paulo. E eu me considero no caminho do aprendizado de Paulo, porque eu luto constantemente para ter as minhas mãos limpas, para que esse caminho se abra para Jesus. E quando eu vejo os dependentes químicos tão espiritualizados, tão perdidos em seus caminhos, que basta que nós, como espíritas, proporcionemos uma oportunidade para eles, isso para mim é a maior conquista, apesar de ser tão pequenininha ainda a quantidade de casas que os aceitam, que os socorrem, que os amparam. Mas para mim eles são seres integralmente espiritualizados. Eles ainda
não encontraram uma oportunidade, ninguém mostrou o caminho de Damasco para eles. Mas eles vão chegar lá, com certeza. E talvez a maior caridade que a gente possa fazer, a própria doutrina espírita, é divulgar. Divulgar o conteúdo que nos consola, que nos esclarece. Esse é o meu caminho para estar Paulo. É quando eu estudo, é quando eu aprendo, quando eu entendo, quando eu estou aqui falando para vocês o meu depoimento, a minha história, o meu orgulho da minha conquista de ter chegado até o Espiritismo hoje, divulgar, partilhar essa doutrina. Mas principalmente eu aprendi é aplicar tudo que eu assimilei até hoje na minha própria vida, comigo mesmo. Isso para mim é ter as mãos limpas. É que quando eu falo para o outro, eu falo com a minha alma, com essa força moral que só vem quando a gente luta para botar em prática na nossa vida esse aprendizado tão maravilhoso. Então, mudando, eu praticando na minha vida pessoal, eu vou ser o exemplo de que a prática e o conhecimento da doutrina vão poder me abrir as portas para uma nova vida de bênçãos. E eu tenho certeza que todos nós buscamos isso. Nós nos encontramos hoje através da tecnologia e é muito lindo porque nós nos unimos mais através da tecnologia do que praticamente lá na casa espírita, que eu chegava correndo, mal dava tempo de cumprimentar, os abraços gostosos, carinhosos, os sorrisos maravilhosos nesse corredor que parece que a gente está entrando no céu. Mas a gente ia direto para o trabalho, saía do trabalho, já ia embora para casa, ou embora para o trabalho de novo, para outro trabalho. Então eu nunca estive tão presente na casa espírita como eu estou nesse momento de reclusão. Eu nunca participei tanto da casa espírita como nesse momento. Eu nunca conheci tantos meus amigos e companheiros do trabalho mediúnico como eu tenho conhecido agora. Isso para mim é uma grande conquista. Isso para mim é ser Paulo. É praticar. Porque na estrada de Damasco, tudo que eu passei doeu. Mas eu nunca deixei de ter fé. Eu nunca deixei de confiar. Eu só pedia para que Deus me desse forças para continuar. Para eu suportar a prova. E elas foram muitas. Mas eu nunca deixei de confiar. E esse abençoado mentor que está sempre do meu lado, nunca me desamparou. Então eu acho que Jesus é essa a resposta para mim. Jesus é essa alternativa. E eu tento encontrar até hoje aquela espontaneidade, aquela simplicidade e a fé que aquela criança tinha. Ela era inabalável. E talvez eu encontre. Então, meus queridos irmãos, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar de Jesus, de falar do nosso Mestre, a honra de poder falar no nome dele e de que através desse depoimento a gente possa alcançar corações, muitos corações que possam encontrar Jesus como nós encontramos, através de explicações lógicas de tudo, através de esclarecimento do porquê de tanta dor, através do caminho que ele mostra para a gente encontrar a felicidade verdadeira, a conquista, para que a gente aprenda a vencer o sofrimento e colabore com outros que precisam também tanto dele. E vamos agradecer
mais uma vez a Jesus. Agradecer a esse mestre abençoado, a esse mestre amado, a toda a espiritualidade da nossa casa, o nosso dirigente espiritual, os trabalhadores do mundo espiritual, os médicos, os enfermeiros, que estão tão presentes em nossas vidas, nos utilizando fora do corpo para o tratamento a tantos seres necessitados, principalmente dos hospitais, perturbados, demenciados pelos remédios, pelas medicações, pela dor, pela sensação de morte, pelo abandono. Então, que todos nós do Centro Espírita Caminho do Evangelho e de todas as outras casas que nos ouçam, possam mentalizar esses hospitais, onde há tanta dor, tanto sofrimento, não só por parte dos pacientes de Covid, de todas as outras patologias, que também acrescentou-se às outras patologias o medo de adquirir o Covid. E a todos os médicos, enfermeiros, a todos os atendentes, a todos os da limpeza, os da cozinha, todos que sofrem esse medo de adquirir o vírus e que não sabem se vão sair de lá com vida. E principalmente aqueles portadores da doença, aos da UTI, que naturalmente sofrem essa demenciação. Que Jesus possa ter compaixão de cada um e que nós possamos todos em nossas preces vibrar por todos os hospitais, em especial o Hospital São José, o Hospital da nossa cidade, mas todos os outros hospitais. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de falar em seu nome. Que assim seja. Muito obrigada a todos os irmãos. Que a luz do nosso Mestre Jesus esteja com todos. E vamos vibrar pelos hospitais e pelos trabalhadores dos hospitais. E a todas as pessoas que tenham consciência, que se cuidem e que não negligencie, que não desafie o vírus, porque o vírus pode muito mais que a gente, com certeza, muito mais. Que Jesus nos abençoe, que assim seja.